No Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre o atendimento de primeiros socorros na emergência. Não sai daí, já estamos no ar. Com a chegada das férias e também do verão, aumenta a demanda de atendimentos na emergência do hospital. Para falar sobre como é feito esse atendimento, também orientar você sobre esse tema, nós vamos receber os nossos convidados, eu vou apresentá-los já na sequência. Antes eu quero agradecer os nossos apoiadores, Maria Rocha, Ortonil e Unicred. Bom, então vamos entrar nessa conversa. Eu recebo hoje aqui no Viva Saúde o Dr. José Nixon Batista, que já esteve aqui com a gente, né, doutor? Sim. Não nesse estúdio aqui, mas na primeira temporada do Viva Saúde. Deixa eu te apresentar direitinho, porque tu és coordenador da emergência do Hospital Unimed. Olha só a responsabilidade. Presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed. Também coordenador da Central de Regulação de Urgência da Mesorregião, que é o SAMU, né? A gente ouve assim as tuas atribuições e pensa, quanta responsabilidade. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo espaço. Quando a gente faz com amor, tudo a gente consegue dar conta das coisas. Eu gosto muito do que faço e graças a Deus está dando certo. Eu quero apresentar também a nossa convidada, que é a Cleisiane Cabreira Souza Goulart, que é enfermeira administrativa do pronto atendimento, também tem grande responsabilidade, tem especialização nessa área. Seja bem-vinda, Cleisiane. Muito obrigada pelo convite, agradecemos, e falar sobre pronto atendimento é o nosso coração, né, doutor? Eu imagino, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar efetivamente a gravação aqui, e a gente percebe, porque esse tema é um tema delicado, né? Porque lida com aquela necessidade. Quando a pessoa vem procurar emergência, é porque ela está com uma necessidade, né, importante, né? Não que cada pessoa sabe da sua necessidade, mas a gente sabe que são momentos, sim, muito tensos, momentos em que se requerem um atendimento rápido, se espera pelo menos, né? E eu queria começar, então, fazendo uma pergunta que pode, assim, muitas vezes parece tão corriqueira, mas talvez para quem está em casa seja importante esclarecer. Qual é a diferença, doutor, entre urgência e emergência? Ótima pergunta. A gente sai de casa para atender exatamente isso aí, urgência e emergência. E a gente vê muito no dia a dia, a maioria das vezes o atendimento não se classifica nesse gênero de urgência e emergência. A emergência é um caso que a pessoa tem risco iminente de morte em poucas horas. Na maioria das vezes, para simplificar, porque a pessoa diz, mas será que essa minha dor, eu não vou morrer daqui a algumas horas? Sim, a emergência é algo muito, muito grave. Geralmente a pessoa que está no estado de emergência, ele não consegue se deslocar até o atendimento. Geralmente ele precisa de apoio, suporte, que alguém reconheça esse quadro e leve. Em caso de um AVC, esse paciente não consegue andar, não consegue falar. É um infarto agudo, que muitas vezes esse paciente entra numa arritmia ou numa parada cardíaca, precisa ser imediatamente atendido no local. É um politrauma grave, é uma hemorragia, é uma fratura grave, entendeu? Isso Cada é que tem uma emergência. Fratura é uma emergência, nem todas. Por exemplo, uma fratura exposta que tem sangramento é uma emergência. Né? Uma fratura, na maioria das vezes, são urgências. Que tem um osso quebrado, mas muitas vezes a pessoa consegue ir até mesmo um braço quebrado. Pode ir com alguém no carro. Muitas vezes, dependendo da fratura, a pessoa mesmo procura o atendimento. Então isso aí é uma urgência. Então é um caso que causa uma dor. Essa dor não causa um risco de morte iminente, mas ele precisa realmente ser atendido. Uma cólica renal, que é uma coisa que a pessoa sente muita dor, né? Muitas vezes não consegue nem ir, né? Mas não tem o risco iminente de morte naquele momento. Mas se não for cuidado, essa urgência vai se transformar numa emergência. Em poucas horas, esse paciente provavelmente pode evoluir para óbito. E existem os casos classificados que não são nem urgência, nem emergência. É uma dor de cabeça simples, a pessoa já tem essas dores, é uma dor de estômago simples, é uma diarreia, é uma dor de garganta. Porém,
né, na dúvida a gente orienta sempre, lógico, sempre é bom procurar um médico. Não necessariamente num pronto-socorro de urgência e emergência, porque muitas vezes essa equipe está ali, está trabalhando e está preparada para atender aquele paciente com esse risco iminente de morte. Sim. E eu digo sempre o seguinte, o número de atendimentos, ele é proporcional, ele é desproporcional à gravidade. Por exemplo, se eu tenho 100 atendimentos no dia, provavelmente eu não tive muita emergência. Porque um paciente de emergência, ele demanda tempo. Eu muitas vezes fico 1, 2, 3 horas para estabilizar esse paciente. Então, quantos pacientes com emergência eu posso atender por dia? Talvez 10 no máximo. Então, se eu tenho 10 atendimentos, naquele dia que eu passei o dia em cima daqueles pacientes, provavelmente são pacientes muito mais graves. Quando eu tenho 100 atendimentos, o cara atender 100 pacientes num dia, tem 100, maioria com certeza não são urgência e emergência. São casos que poderia ser atendido no ambulatório, no centro de especialidade, no consultório. Então, por isso que às vezes é tão difícil fazer emergência, porque a gente lida com o paciente grave, a gente lida com o pior momento na vida de um ser humano, sim, ou de um familiar, né? E muitas vezes ainda tem que atender aquele paciente que não se classifica no caso de urgência e emergência ao mesmo tempo. Isso muitas vezes prejudica o atendimento e toda a logística, né, do setor, sim, hospitalar de uma emergência, porque não é só o recurso humano, é o recurso de espaço também, de macas, de, né, acomodações, aparelhagens. Exatamente. Então, assim, tudo tem um número determinado, tem uma análise, né, que para dentro de urgência e emergência, nosso pronto atendimento está perfeito, tá super bem equipado, tanto em matéria de espaço como de logística de funcionários. Agora, sim, quando sobressai esse número de atendimentos que não são urgência e emergências, aí isso aí realmente é ruim para todo mundo, inclusive para quem usa, né? Sim, sim. Mas isso é bastante comum, né? Como o doutor disse, assim, tem muitos casos em que as pessoas acabam, na sua compreensão, achando que é um caso de urgência e até de emergência, muitas vezes, dependendo do paciente, né? Isso é muito comum, Clesiane? Sim, é muito comum. A gente se depara muito na classificação de risco, né? Que a gente tem na nossa instituição a questão do Manchester, né? Que é a classificação por cores. É a pulseirinha, né? A pulseirinha que o paciente ele recebe. Mas atrás dessa pulseirinha, até chegar nela, tem alguns critérios, sim, né? É verificado os sinais vitais do paciente, a queixa principal, qual é o sintoma que esse meu paciente está me referindo, o porquê levou ele, o que levou ele a vir para o nosso hospital, né? O que o familiar viu que ele precisava desse atendimento. Então, é feito outras perguntas para ter essa análise, para a gente poder selecionar essa classificação, chegar até o final para determinar que cor esse paciente é. No caso, uma emergência, né, doutora, ela já vai direto para uma sala vermelha, né, que é o que chega com o SAMU, com o bombeiro, às vezes até no carro de familiar, né, coloca o paciente no carro e vem no desespero mesmo, e é caso de emergência, então é direto na sala vermelha. Então, esse paciente ele não tem como esperar, né, a vida dele está em risco. E a equipe é muito ciente sobre isso. Se tiverem 10 pulseirinhas verdes lá aguardando, chega um vermelho, vai ter que esperar. A prioridade é o vermelho. Vai ter que esperar. Prioridade de uma emergência é o paciente que realmente é emergência, aquele que tem risco de morte, né? Dentro da emergência tem uma coisa que a gente chama good hour, ou seja, a hora ouro. E esse atendimento, a qualidade desse atendimento, a agilidade desse atendimento faz toda a diferença, tá, no desfecho final desse paciente. Então a gente não pode negligenciar. E aquele que está ali, é por isso que é muito importante esse momento, e essa tua pergunta muito boa, parabéns, porque as pessoas que estão ali, se eles estão classificados como azul, como verde, ele tem que pensar que ali na frente tem um familiar de alguém, tem um filho de alguém, tem alguém que muitas vezes está perdendo até a vida, né? A gente está lutando contra a morte, né? Então, assim, a gente precisa de tempo, a gente precisa de qualidade, né, para medicar, para trazer exame, muitas vezes fazer manobras, né, de reanimação, para que esse paciente volte. Isso demanda tempo. Tá? Então, a gente tem equipes lá, que hoje a gente trabalha com 2 médicos emergencistas, trabalha com uma equipe de enfermagem, com vários enfermeiros, vários técnicos, mas tem um número X que a gente tem essa análise via sistema, do número de atendimento médio. Então, para a quantidade de emergência que a gente tem, a gente está super bem. Agora, lógico, como aconteceu no ano passado,
tivemos um número altíssimo de pacientes com sintomas gripais, sintomas leves, mas aquela loucura, Covid e tal, todo mundo tem medo. Eu não tiro a razão da pessoa procurar. Na dúvida, a gente sempre orienta, procura, né? Mas, assim, na forma que foi, no número expressivo que foi de atendimentos, aquilo ali gerou todo uma perda de logística. E chega um ponto que não adianta eu colocar 3, 4, 5, 6 médicos. Não é só aumentar o número de médicos. O médico é só a pontinha da pirâmide. Depois do médico vai abrindo um leque de coisas, que é mais enfermeiros, mais técnicos, mais medicamentos, mais exames. Também, e a gente não tem muitas vezes o espaço, porque muitas vezes não está preparado. Foi o que aconteceu com o Covid agora, né? A gente viu o colapso nos serviços hospitalares, a gente teve que ampliar setores, ampliar a emergência, ampliar... Quando aconteceu a pandemia, né, doutor? Porque Exatamente. Agora, essa questão da Covid, bom o doutor ter lembrado disso, porque agora aconteceu um aumento de casos novamente, não da forma que estava acontecendo, né? Explica um pouquinho pra gente. Tivemos um aumentozinho na curva, né, realmente, de transmissão. Mas tem realmente essa pessoas, ocorrência? A gente está tendo um número alto, não só de Covid, mas também de influenza, né, pessoas com gripe, H1N1, H3N2, isso. O mais comum é que esses casos aconteçam ali maio, junho, julho. É o nosso dia a dia era sempre assim. Do ano passado para cá tem mudado. Foi atípico, né? Esse vírus, como ele tem uma propagação muito fácil e as pessoas, queira ou não, diminuíram os cuidados, porque ninguém aguenta ficar trancado, ninguém aguenta ficar de máscara 24 horas, uma hora tem que voltar para a normalidade. Nisso, né? Isso foi muito importante a vacina, que a gente vê que as pessoas contaminadas aumentaram agora, mas a gente não teve a mesma proporção de internação, pacientes graves em UTI, como nos anos anteriores, quando não tinha vacina. Então a vacina é importante que as pessoas se vacinem. Alguns dizem, não vou tomar a vacina, que a vacina mata-nos. Eu acho que matou muito quem não tinha vacina. Olha a quantidade de gente que morreu, né, que foi para a UTI, o colapso que ficou os hospitais. Depois que apareceu a vacina, que começou a vacinar a população, esse número de pessoas graves praticamente, né, entrou dentro de uma equação que os hospitais podem atender. Né? E a gente viu que o número diário de pacientes, né, Cleis, com quadros respiratórios, a gente teve um aumento significativo. O que é que preocupa agora? Natal. O que é que acontece no Natal? As pessoas vão se reunir, vão se confraternizar, se abraçar, beijar o rostinho, que a gente gosta, a gente brasileiro, gosta esse negócio toque. de bater mão com mão, não... Gosta do toque. Né? E provavelmente vem Natal e o Réveillon aí, minha preocupação é os 10 dias depois disso. Essas aglomerações que vão acontecendo. Primeira semana de janeiro não acontecer, Deus ajude que não aconteça o mesmo que aconteceu nesse janeiro desse ano, né, de 2022. A gente está falando aqui de conscientização também, né? Porque a gente está esclarecendo, esse é o espaço para a gente esclarecer essa questão da emergência, urgência, pronto atendimento e essas demandas que acontecem, que são sazonais, né? Que estão ligadas às férias, porque as crianças estão em casa, a gente falava aqui. E eu vou perguntar já, então, quais são as principais ocorrências dessa época do ano? Férias, praia, piscina, sítio, o que estrada, né? Quais são as principais ocorrências? Bem, a gente, no pronto-socorro, o que mais demanda são consultas com sintomas respiratórios. Tá? Isso aí, independente do mês, a gente vê dor de garganta, tosse, febre. Mas esse é o respiratório, então, mas é o que domina. Mas se deve buscar o pronto atendimento ou de preferência outros locais, por exemplo, centro médico. Um centro médico, uma pessoa com uma dor de garganta, possível, tranquilamente, uma tosse simples. Eu comecei febre no primeiro dia, estou com uma tossezinha. Um centro médico pode ser avaliado, uma gastroenterite, né? Pode ser avaliado. Que são ocorrências dessa época, mas que podem ser administradas de alguma outra forma. No posto de saúde mesmo, as pessoas que não estou falando porque a gente está na Unimed, estou falando num contexto geral. As pessoas também superlotam o hospital público, muitas vezes com coisas banais que poderiam ser resolvidas no posto de saúde. Né? Então, assim, quando a gente fala emergência, a gente fala no serviço amplo, né? Tanto seja ele privado ou público. Então, existem muitos casos, como no caso uma amidalite, problema de pele, né, um prurido, uma coceira, né, um simples alergia simples, né? Lógico, aqueles que têm edema na boca, nos olhos, é bom procurar realmente uma emergência porque tem o risco de fechar a via aérea. Mas tem pessoas que estão com uma coceirinha,
há uma semana, 2 semanas, vai numa emergência. Tem pessoas que têm o quê? Uma inflamação na unha. Vai no... Entendeu? E alguns procedimentos também, né? Como curativo. Curativo, né? É uma demanda bem grande numa né, emergência. E tem os ECF, no caso nosso, a gente tem o centro ambulatorial, que eles têm esse recurso para estar realizando curativo, retirada de pontos. Isso né? não precisa ir para emergência. Não precisa ir na emergência, né? Então, a aplicação de medicação tem esse outro recurso. Então, a gente tem essa outra instituição que também nos auxilia, até para deixar os casos mais importantes, né? O caso de urgência e emergência, para o hospital, né, que é onde que requer mais a demanda, a assistência mais prolongada, onde o paciente ele exige mais essa equipe pronta à atuação. Ir, né? Ele tem só ele esse canal, precisa ele precisa, ali, né? Agora, falando desses casos, o que acontece mais? Assim, trauma, acidente, afogamentos, picada de inseto, acidente doméstico, o que Se diz no verão. No verão. No verão a gente começa a receber dá uma certa pacientes ansiedade que a gente não recebe assim no inverno, por exemplo, insolação, picada de insetos, né, que aumenta realmente a incidência, pode fazer uma celulite. Muitas vezes esse inseto pica ali, vira uma pequena lesãozinha, a pessoa coça, leva a bactéria e faz uma que a gente chama celulite. Mas isso a gente está falando do inseto doméstico, né? Agora aqueles casos de insetos mais... Uma aranha. Animais, né? Animais peçonhentos tem que Animais peçonhentos, uma cobra. Tem que cuidar do ano inteiro. Lógico que a cobra, principalmente, quando na época mais fria, ela tende a não sair. Sim. Né? Porque ela com o calor ela fica mais ativa, né? Aí procura emergência, né? Sim. Porque isso é questão de também com tempo, certeza, né? Uma picada de cobra, uma picada de aranha. Escorpião. A gente não tem muito caso, mas em São Paulo, Minas Gerais. Já tem bastante. Sim, né? a gente vê casos de morte de crianças com picada de escorpião. Então são casos realmente de que tem que procurar. É uma urgência que vai se transformar em emergência se for negligenciada. Sim. Entendeu? Esse é o termo urgência e emergência, é exatamente isso. Sim. A urgência é algo que eu tenho agora, que se eu não cuidar, pode em poucas horas evoluir para uma emergência e eu posso vir a falecer. E a emergência, aquele caso já, o cara está na ponta do precipício para cair. Entendeu? É aquele caso do infarte agudo, é um AVC, é um politrauma com sangramento, que pode aquilo que a gente conversou agora há pouco. Né? Então, assim, o cuidado é que a emergência não se transforme, que a urgência não se transforme numa emergência. A gente tem que pegar o paciente realmente o mais precoce possível. Porém, tem casos que a pessoa sabe, poxa, eu estou aqui, eu estou sem dor. Estava com a dor, com a cólicazinha, melhorei, não tenho febre, vim caminhando, estou esperando. Então, se você foi classificado como azul, dê graças a Deus, teu caso não é tão grave. O azul é antes do verde? Sim. Se é verde também, pense que tem um amarelo ou tem um vermelho na tua frente. Laranja. Então, a prioridade nossa, que a gente está ali, é para atender, na realidade, o vermelho e o amarelo. Não se laranja também, que é muito urgente. Não estranhe se você estiver aguardando e alguém for atendido antes, porque tinha uma necessidade de prioridade. Essa questão, assim, quando a gente fala da estrutura, o que está por trás, né, do balcão ali de atendimento, como é que funciona o psicológico dos profissionais, doutor, quando tem que lidar com, muitas vezes, o público que fica mal-humorado porque está aguardando, né, o atendimento, quer ser atendido, tem esse direito, mas acaba tendo que aguardar a priorização de outros casos. Como é que é para vocês, assim, lidar com isso? O segredo é comunicação. Eu faço emergência há 15 anos, eu nunca tive um processo. As pessoas dizem, emergência é perigoso, não sei o quê. Não. Você está ali... Porque as pessoas estão no limite, né? Todo mundo está no limite, inclusive quem está sendo atendido muitas vezes não é emergência, mas já está no limite porque esperou muito, e às vezes a pessoa não tem um discernimento de entender. Cabe à pessoa que está do outro lado, se for rebater na mesma altura, conflito. Então quem está do lado mais sadio da coisa, tentar esfriar, explicar. Eu digo sempre, quando a gente está no caos, quando eu estou com um paciente mais grave, eu sei que vai demorar, eu sempre peço para avisa lá fora. Dá um feedback, né? Porque quem está lá não sabe o que está acontecendo do outro lado da parede.
Teve um caso que eu atendi aqui, reanimei uns gêmeos no atendimento em 2014, e todo mundo, doutor, você salvou, que maravilha, foi muito bom. Mas imprensa, tudo que a gente desse entrevista, que eu falei na época, as salas de emergência deveriam ser de vidro, para as pessoas verem o que a gente faz no dia a dia. Porque muita gente não sabe o que a gente faz no dia a dia, acha que o cara está lá, está deitado, está fazendo nada. Na realidade, a gente não para. Tem dia que eu saio, eu não tomo café e às vezes vou almoçar de 2 horas da tarde sem tomar café. Hoje foi um dia. Entendeu? Eu almocei para vir para cá, não tomei café. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender que urgência e emergência a gente está lidando com vida. Com vida. Ambulatório, consultório, a gente agenda. Tem um agendamento. Para isso é que existe. E muita gente hoje esqueceu que médico tem consultório. Consulta. O nome é bem legal. Consulta não é em pronto-socorro. O nome já diz, né? Consulta é em consultório. Mesmo que aquele seu médico, né, que você gosta e confia, estava lá fazendo plantão, eu vou aproveitar. Não. Mas ele ali está na emergência. Ele está cumprindo outro papel. Exatamente. Ali, né? O consultório se faz consulta. Emergência é pronto-socorro, é pronto atendimento, é algo de vida ou morte. Essa é a diferença. Então as pessoas têm que pensar o seguinte, eu vou fazer uma consulta. Aonde? No consultório ou no ambulatório, que tem os consultórios ambulatoriais. Sim. Aquilo que a gente tem ali, um consultório, mas é para atender uma demanda do paciente grave. Não é para fazer a consulta, né, de A a Z, olhar dos pés à cabeça. É tanto que tem outro propósito. O direcionamento de uma consulta, de uma emergência, ela é para destinar ao foco da queixa. No consultório, não. Você olha o paciente como um todo, de ponta a ponta. Termina que a gente também hoje está fazendo isso, olhando o paciente como um todo, porque muitas vezes a comunicação do paciente hoje é muito falha também numa emergência. Ele chega, muitas vezes, senta, não fala nada. Tem que falar o que está sentindo, o cara olha né? para a esposa, diga, meu amor. A esposa tem que dizer o que o cara sente. Você vê como... É uma coisa assim totalmente... Homens, né, doutor? Muitos. Homens, né, o homem doutor? senta, fica calado. Fica. E, poxa, nada mais rico de uma informação do que quem sente. Sim. Falasse de algo muito importante, doutor, que é vital também, né? Comunicação. Como é que funciona isso na capacitação da equipe de vocês, né? Falando da equipe de enfermagem, por exemplo, né? A equipe de enfermagem até me emociona, porque são os guerreiros, né, da emergência. Se eles estão ali, eles estão fazendo o que eles amam, né? Porque ninguém fica tanto tempo numa emergência se não amar. E não é para qualquer um. Tem que ter muito perfil, porque é um cenário que muda a todo instante, a todo minuto. Ele exige de ti muito rápido. O teu psicológico é mexido constantemente, o teu lado emocional. Então você tem que ser ágil, você tem que ser bom na técnica, você tem que ter a tranquilidade, a rapidez e o domínio da tomada de decisão. Sim. Ninguém permite o erro. Tem que tomar decisão rápido, a gente não permite errar. Não pode errar. Sim. E a gente é ser humano. A gente ama o que a gente faz. Muitas vezes, quando a gente se depara com a enfermeira ou com o médico, né, com uma expressão mais fechada, envolve várias questões ali, né, no raciocínio dele, né? Não é só, ele não é só não. Ele não está mal-humorado necessariamente. Muitas vezes o cara está exatamente pensando que tem 2 vidas ali, 2 ou 3 vidas que estão ali, e o cara está raciocinando. Às vezes, isso é verdade, às vezes eu passo no corredor, na minha cabeça está em outro lugar, às vezes eu passo por alguém e realmente às vezes a gente não fala. Eu gosto muito de cumprimentar as pessoas, passar, dar bom dia. Quem passa no hospital sabe, desde a pessoa da limpeza ao diretor, eu gosto, onde eu passo, bom dia, bom dia, bom dia. Mas tem hora que a cabeça da gente está em outro mundo. Porque a gente também passa por vários momentos, né? A gente salvou vida, é aquela conquista, aquela alegria, aquela vibração da equipe, deu certo, o paciente ele entrou grave e agora já, né, começou a melhorar. Reagiu. E a gente vai todo empolgado falar para a família, isso é gostoso. Mas quando não dá certo? Quando foi feito tudo o que se podia, né? E tem que dar a notícia, e tem que dar notícia difícil. Então, começa o paciente grave ele tem um caminho. Ele tem o caminho da chegada, que é a Gordial, é aquele primeiro atendimento. Sim. E Cleis até falou uma coisa que eu não gosto de falar, eu salvei.
Né? O pessoal, doutor, você salvou, você salvou. A equipe toda, eu né, acho que atuou. Porque existe um protocolo que a equipe fez. Agora, o caminho desse paciente, depois ele dá segmento na UTI com o Godinho, que é um excelente profissional. A gente está muito bem servido. É porque é uma equipe Então multidisciplinar, é toda uma né? sequência. Todo O paciente processo. sai da emergência, ele dá sequência na UTI, existe todo aquele trabalho. Se o trabalho não for bem feito na emergência, complica para o Godinho e, logicamente, a sequela desse paciente. É o tempo-resposta, né? Então, assim, é toda uma conjuntura que o desfecho final, que é salvar, às vezes eu digo sempre, salvar é uma coisa tão... Eu acho que a gente faz protocolos. Quem salva, o caminho final, quem manda é o homem lá de cima, né? A Eu decisão final. Infelizmente, dele, né? eu chego sempre para a família, olha, a gente Fez o conseguiu melhor, estabilizar, veio grave, provavelmente ia evoluir para óbito, se não trouxesse. Mas o protocolo foi instituído, a equipe conseguiu evitar o pior na primeira hora. Agora tem toda uma sequência, né, que vai, né, de acordo com o desenrolar da pessoa. Cada pessoa responde Reage de uma forma. né? Eu pego um paciente politraumatizado com TCE grave de 20 anos, o outro de 20 anos da mesma forma, um evolui de uma forma e outro evolui de outra, com a pneumonia. A gente viu muito Covid, pacientes de 80 anos sair e pessoas de 19 morrerem. É verdade. Entendeu? Então, é pneumonia. E a gente se cobra bastante, né? A gente quer que tudo dê certo, né, doutora? Então, a gente tem o protocolo, a gente se doa para ter o resultado melhor possível, né? Seja ele, né, dando continuidade em UTI ou, às vezes, até em transferência, né, se for o caso de uma especialidade que necessita, né? Mas todo mundo fica em cima desse paciente grave, né? Ninguém desiste, ninguém deixa de fazer, faz o impossível. Tudo que poderia Tudo fazer, que puder, né? faz. Agora, tem um ponto importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da prevenção. Porque a gente está falando aqui de casos que precisam de atendimento, né? Tem coisas que fogem do controle mesmo, mas também precisamos lembrar que, fica o alerta aqui, né? De que há casos que podem ser prevenidos, né? A gente sempre tem, quando começa a temporada e as férias, a gente tem aqueles cuidados, né? Aquele checklist de cuidados básicos que muitas pessoas negligenciam também, né, doutor? Sim. Acho que a melhor forma de evitar parar numa emergência é exatamente se adiantar o problema. Né? Quem tem criança, vai para o sol, protetor, a própria pessoa usar um protetor, usar uma roupa que proteja do sol. Sim. Evitar a insolação. Para evitar né? amanhã não estar numa emergência com a insolação. Né? A insolação, na maioria das vezes, grau leve, tranquilo. Mas uma insolação grave, muitas vezes o paciente precisa de internação. Então, é interessante ter tocado nesse assunto. A gente pode falar um pouquinho mais da insolação, até porque as pessoas que estão em casa pensem, opa, eu não preciso passar por isso, né? Porque quando a gente fala de insolação, a gente pensa, a pele ficou vermelha, irritada, desconfortável. Mas tem casos em que isso pode ser muito grave, né, doutor? Sim, o grau de queimadura, né? Queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Aquele paciente começa a ter bolha na pele, né, uma grande área queimada, considerada uma queimadura como se ele tivesse entrado no fogo, entendeu? E isso leva a uma lesão na pele, né, que libera uma enzima, né, que pode causar uma doença que a gente chama de rabdomiólise, né? O tratamento é hidratar bem o paciente, né, para que esse rim não venha a ser danificado. Aí compromete o rim mesmo. Sim, como uma queimadura. Interessante, porque muita gente está lá na praia, né? Ficou o dia inteiro, não usou protetor, vai acabar chegando na insolação, nem imagina que pode ter um problema no rim. A insolação, que a pessoa não, quando vai ver que a desgraça aconteceu, muitas vezes é no chuveiro em casa. Esse é o grande problema, né? E às vezes aquela queimadura, ela progride aí no tempo. A pessoa não solta o vermelho e tal. Quando ele vem sentir que está queimando mesmo e ele sai, deixa em casa, ele toma um banho e é que ele vê a coisa evoluir. E aquilo ali começa a criar bolha e tal. E não é só para quem tem pele clara, né? Pele clara, óbvio, né? Lógico. Mas a pessoa mais escura, ele tem uma proteção maior. Mas assim, todos estão sujeitos, né, doutor? A pessoa mais, assim, que tem uma pele mais branca, né, tem uma tendência maior de uma insolação mais grave. Né? Mas todos têm que se cuidar. Né? É porque muitas vezes aquela pessoa mais morena... Quando a gente diz se adiantar, é se adiantar tudo. É uma piscina em casa, ter o cuidado com uma criança. Sim. Né? Se tem uma criança, deixar sempre essa piscina coberta,
tirar, ter uma lona, ter alguma coisa, ou ter um local que deixe fechado. Porque criança, em 2 minutos, é o suficiente para ela se afogar. 2 minutos você está aqui mexendo numa panela, quando você olha, a criança já evita um acidente. É um penhasco, é um brinquedo num parque, né, que a criança sobe, às vezes cai, bate a cabeça, faz um TCE. O adulto, o idoso... O que é o TCE, doutor? Trauma crânioencefálico, perdão. Trauma crânioencefálico. A gente usa as 3 primeiras letras. Pode acontecer TCE. de uma Sim, queda. Muito comum. O que é que mata o idoso rígido? O idoso que a gente chama aquele idoso durão. Queda. Ele acha com 90 anos que ele está a cabeça boa, tudo, o corpo não é o mesmo. Entendeu? E tem a mania de tomar aquele remedinho para dormir, que deixa o cara um pouco grogue. À noite ele se levanta, vai para o banheiro, ou vai tomar água, alguma coisa desse tipo. Cai, bate a cabeça, bate no móvel, um TCE grave. E muitas vezes é o que eu digo sempre, o idoso, quando ele é muito, muito ativo, né, numa idade avançada, geralmente esse idoso morre de queda. Não necessariamente, muitas vezes, da queda. Pela faz uma autonomia, fratura, né? Essa fratura leva ele à cama, esse paciente fica acamado, começa a ter pneumonia, e aí desgringola, termina da queda evoluindo para um óbito. Interessante a gente falar sobre prevenção desses casos, né? O doutor já falou aqui das crianças, uma queda pode ocasionar, os idosos, né? Que é importantíssimo falar sobre isso. Expectativa de vida aumentando, né? Mais idosos com autonomia, ainda bem, né? Socializados, vivendo. E aí, muitas vezes, esquecem desse risco. Importante alertar para isso. Falando de, férias, as pessoas vão para a estrada mesmo, né? Viajar, pegam um carro. Direção e álcool. Não Jamais. combina. Acontece muito isso, doutor? Olha, a gente assim, tem uma conscientização, devido também às leis, hoje são bem severas, né? Mas infelizmente a gente... Ainda acontece. Sim, muitos casos. Agora, recente mesmo, eu peguei um rapaz que atropelou um pessoal, estava alcoolizado, estava drogado, mas um cara totalmente fora de si, né? E muitas vezes ele não dirigindo. E muitas vezes ele não sofre grandes danos, né? Mas acaba comprometendo pessoas que não têm nada a ver. Você vê, ele estava tão sério o problema dele, que ele estava com um pré-coma, tá? Um Glasgow de 3, que a gente chama dos piores, né? Teve que ser entubado, porque ele não garantia via aérea. O cara chegou a casa gaspiano. Né? Teve que ser um paciente grave. A gente achou até que ele tivesse tido uma evolução para um AVC ou uma arritmia grave e tal. Foi ver, não, era só devido ao uso do álcool e a droga. Agora, tem casos em que as pessoas consomem o álcool, né? Tem as festas aí. Ah, não, tô bem. Mas acaba mudando o reflexo, né? O que acontece com a pessoa quando ela ingere o álcool, Se doutor? tá bem, continue bem. Então, quer brincar, quer beber? Ótimo, maravilha. Mas se prepara, se antecipa. Pede para alguém levar o que carro. não Vai com alguém que vai bebida, dirigir. né? Se tá com os dois bebendo, né? Vai de táxi, tem Uber. Hoje tem uma série de coisas que a gente não tinha Dorme antes. no lugar, mas não Dorme no compromete lugar. a vida dos outros. Né? Outra E o pessoa em risco, O que acontece com o reflexo da pessoa quando ela bebe? Isso é lógico. Isso já tem vários estudos e testes que mostram que a pessoa está lúcido, faz um teste lá com o carro, não bate nada. Toma uma cerveja, já começa a diminuir Já começa a o comprometer, trajeto, né? 2, 3 cervejas, até um ponto que ele começa a bater e ele acha que tá legal. Não, tô bem. Pois é, esse é o problema, né? Esse é o problema. Quando ele faz o mesmo percurso, na mesma velocidade, na mesma distância dos cones, ele chega a um certo ponto que ele acha que tá bem, mas quando vai fazer o percurso, bate nos Fica cones. o alerta aí também, né? Festas de fim de ano, fica o alerta, né? Acontece também a emergência de vocês receberem pacientes com esses casos, né? Isso aumenta nessa época do ano, né? Essa demanda. Infelizmente. Muita gente alcoolizada, né? Nas festas, né? Bebe além da conta, isso aí é normal, né? Mas, infelizmente, O que não é normal é brincar com a vida das pessoas, né? Comprometer a vida das pessoas. Você assim, lógico, sair de si, beber, passar da conta, contanto que você esteja num local seguro, alguém que te cuide, beleza. Agora, eu como responsável dos meus filhos, da minha família, eu passar da conta, eu não estou colocando em risco a minha vida, eu estou colocando em risco a vida da minha família e de terceiros quando eu dirijo. O inocente pode passar ali, ou atropelar, matar,
né? Levar a minha família também a risco. Acho que isso aí tem que ficar bem claro. Acho que a pessoa quer brincar, brinca, mas brinca com responsabilidade. Eu fiz uma pergunta aqui para vocês antes da gente começar sobre a queda de raios, né? Que muitas vezes a gente acha que, não, vou me proteger, não vai acontecer. Não é comum acontecer na região. Está aumentando, né, de raios, né, devido às tempestades, mudança de climática, clima, né? Eu vou te falar a verdade, 15 anos de emergência eu peguei um paciente com descarga de raio. Mas é um risco, né? Sim. É um risco. E graças a Deus ele não morreu. Graças a Deus ele não morreu. Conseguiu reverter, teve uma arritmia e tal, ficou grave e tal, mas não morreu. Ele teve uma entrada no ombro, saiu no joelho. Ele tinha mas o susto deve ser terrível, né? Peguei uma vez, faz mais de 5 anos isso. Como é que vocês lidam, Clisiane, com pessoas de fora, assim? Porque a gente está acostumado aqui a atender a região, o Hospital Unimed atende toda a região. Sim. Tubarão e todos os municípios aqui, né, da nossa região. O doutor também já tem essa atuação dessa mesorregião. Mas como é que é, assim, quando chega um paciente que muitas vezes não sabe se comunicar, porque tem muito turista na nossa região, né? Como é que a equipe está preparada para receber esse tipo de paciente? Ou que não conhece mesmo, ou não sabe, não tem referência nenhuma de pessoas, né? Como é que vocês lidam com isso? Esses pacientes é muito turista, né? É época que vem os turistas mesmo, é época de viagem, de passeios, né? Então a gente procura orientar eles como é que vai funcionar a partir do momento que ele fez ali a ficha, né? É que você vai passar pela triagem, tem a classificação, explica o porquê daquela cor, né? Quem está atendendo você? Tem 2 médicos clínicos, mas temos pediatra também de plantão. Então Inclusive aqui é o único plantão pediátrico 24 horas, 24 né? horas. Que recebem todos os pacientes. 24 horas. Né? 24 horas é o único, né? São 3 médicos atuantes e a equipe, né? Então a gente orienta, porque às vezes esse paciente ele veio com o familiar, às vezes ele não tem referência de hotel. Como é que fica a alimentação? Então, tudo isso é orientado para poder dar uma qualidade no momento que ele está ali com a gente. Sim. Então, o que a gente puder ajudar ele... melhorar essa experiência o porque máximo tudo para possível, ele né? é novo, né? Ele Sim. não sabe, eu preciso ver roupa, o que eu faço. Então, a gente tudo orienta, né? Permite a entrada também do familiar para ver como é que ele está. Orientar, foi feito realizar o exame, vai ter tanto tempo de observação. Nesse meio tempo, se você quiser ir no hotel ou, né, ver as crianças, porque muitas vezes vem as crianças estão no hotel com a esposa, vem um parente que trouxe, então vem toda essa dinâmica, são várias situações, mas é a comunicação, né? E poder dar o bem-estar para ele nesse momento que ele tanto precisa. No verão, a incidência de pessoas de fora maior é do Uruguai e Argentina, sim. Né? Mas assim, inglês, a maioria do pessoal... A comunicação acaba não ficando tão comprometida. Não fica tão difícil, porque o Tivemos espanhol... problemas com comunicação com pacientes, agora recente, a gente recebeu muitos pessoas haitianos? Isso, haitianos. Eles não falam inglês, não falam espanhol, eles falam francês. Sim. A maioria falava francês, né? Então, assim, isso aí foi um problema. Mas hoje, por exemplo, eu atendi muitos. Então, hoje, com o tradutor, ele falava francês. Sim, a tecnologia. Hoje tem a tecnologia que ajuda bastante, né? Lança a mão desse recurso, se virar. Mas assim, né? Quando é inglês, quando é espanhol, tranquilo. Mas é importante essa preocupação, né? De se a comunicação já é necessária quando o paciente é daqui, imagina quando ele é de fora, sim. Né? Então ter essa preocupação. Até porque é diferente para eles, né? Sim. É toda uma... tudo, novo, né? A logística, o talvez, medo também, o sistema a aflição. É diferente. Sim. O sistema é diferente. Veio com um objetivo e acaba... Né? E na realidade, assim, o Brasil é um dos países que mais usa a emergência de forma, né, indevida. Se você sair, vai nos Estados Unidos, vai numa emergência, ela só tem gente realmente com emergência. Né? O sistema lá, a pessoa que usa de forma errada paga caro, o valor é caríssimo. Entendeu? Então, assim, acaba sendo cultural também, porque não sim, tem essa... As pessoas fora, procurar uma emergência para fazer uma consultinha, vai pagar bem caro. Então, lá a pessoa... A maior triagem lá é o próprio sistema, né? Sim. Não é gratuito.
Eu acredito que quando a gente informa, né, de alguma forma nós vamos estar fazendo aqui, esperamos que quem está em casa, né, tenha essa compreensão cada vez mais clara e consiga disseminar isso também, né? Vamos procurar o canal certo, porque realmente pessoas que precisam, que têm a necessidade de atendimento de emergência, não tem outro lugar para recorrer, né? Tem que a gente vai procurar atender. O atendimento vai acontecer, né? A gente está ali para atender todo mundo. Mas tem essa logística, né? Mas assim, o que a gente quer é a compreensão das pessoas que não estão classificados como uma urgência e como uma emergência, eles têm o discernimento de saber que pode demorar um pouco. Sim, tá? Sim, Isso é normal. Sim. Né? Então, porque tem critérios. Né? Tem pessoas que chegam lá, mas eu fui lá, estava vazio. Ele não está na sala vermelha, ele não está vendo a sala vermelha. Às vezes a gente tem 2, 3 pacientes. A emergência ali. não é de parede de vidro, né? Exatamente. Realmente. E a prevenção. A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Mas tem que falar desses 2 pontos. A conscientização, né? De procurar emergência e saber que tem essa logística, que vai envolver essa logística. E a prevenção, evitar, né? Evitar ter que procurar emergência. Quero agradecer, doutora, a tua presença aqui mais uma vez, também a presença da Clesiane, né? Dizer que o espaço está sempre aberto. A gente está à disposição também, quando precisar, quiser debater algum tema relativo à emergência, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada, tá? E saber que estamos em boas mãos, isso nos dá muita segurança. Espero que nunca também. Precisem, né? É verdade, mas se precisar, a gente está lá. Mas só de saber que tem, né, doutor? Muitas vezes a gente qual é a sua especialidade? Minha especialidade é a especialidade de ninguém quer passar. Eu trabalho só em emergência e UTI. Sim. Então, assim, ninguém quer... Inclusive, antes de terminar, quero dizer que é uma especialidade, né? Sim, a emergência é uma especialidade. Emergencista. Isso, médico emergencista. Sim, há 5 anos a emergência... Na realidade, a especialidade de emergência ela já existe, tá, em outros países há muito tempo. No Brasil, ela só foi reconhecida há pouco tempo, 5 anos. Né? Então, a gente hoje já tem formações, residência, a gente está trabalhando para o próximo ano, a gente já ter residentes de medicina de emergência aqui. O que é que a gente quer? Quer que o médico que está na emergência, ele realmente seja um médico especializado, preparado para atender o paciente mais grave. Entendeu? Isso aí é meu sonho. Cada vez mais, né? Lógico, porque o que é que eu digo sempre? Eu não vou me atender. O conhecimento ele tem que ser repartido, porque eu vou precisar dele amanhã. Sim. Então, principalmente na emergência. Então, quanto mais médicos preparados para a emergência tiver, eu, meu filho, minha mulher, meu esposo, meus amigos, estão seguros, vão estar seguros. Né? Amparados. A gente precisa estar sempre se atualizando, né? Quem Sim. trabalha na área da saúde tem que estar sempre estudando em treinamentos, né? Protocolos, se não tem que ser renovado, tem que ser atualizado, porque é isso que vai fazer a diferença numa assistência, né? Num atendimento ao cliente. Sim. Quero agradecer a presença mais uma vez, né? Muito bom conversar com vocês e entender melhor esse universo. A gente acha muitas vezes que entende, mas só quem vive o dia a dia, né? E, né? A pressão mesmo é que sabe, né? E esperamos aí que realmente vocês estejam lá à disposição, mas que menos casos, né? Tem pessoas que falam é assustador a emergência. Eu não, é encantador a emergência. É dom, né? É dom. É vocação. É um desafio diário. Que bom, né, doutor? Que cada pessoa tem o seu papel, o seu propósito. Isso é muito, eu também falo isso. Cada um procura uma área. Você imagina, todo mundo fosse só cardiologista. É verdade. Né? Seria complicado. Tem que gostar um pouquinho de cada um se soma, área, né? Seria complicado. Muito obrigada mais uma vez, tá? Agradeço. Obrigada pela oportunidade. A oportunidade de a gente estar falando do pronto atendimento. Sim. Muito obrigada. A gente agradece também a sua audiência. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece, para ajudá-los também a entrarem nesse universo, entenderem, compreenderem e para que a gente possa buscar cada vez mais a prevenção e a qualidade de vida. A gente agradece também nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha e Ortonil. Se despede, fica por aqui e até o próximo Viva Saúde.